Capítulo 5. O homem como Senhor Pastor. Este é o último capítulo de base doutrinária antes de prosseguirmos para a aplicação prática. Por isso, vamos fazer uma breve recapitulação do que aprendemos até agora sobre o modelo bíblico de masculinidade. Começamos a desenhar nossa imagem de masculinidade a partir dos capítulos iniciais de Gênesis e até este ponto observamos o seguinte: Deus fez o homem à sua própria imagem. Deus colocou o homem no jardim, no mundo dos relacionamentos pactuais de Deus. Deus colocou-o no jardim para que ele pudesse trabalhar e ser frutífero. Com esse propósito, Deus deu ao homem o mandato de cultivar e guardar, trabalhar e proteger. O objetivo final, o fim principal do homem, é que ele possa exibir a glória de Deus no mundo. Ao afirmar esses pontos, notamos o chamado do homem ao domínio, ou seja, o chamado para exercer autoridade em nome de Deus no mundo. Isso não é nada menos que um chamado para exercer o senhorio. O líder como senhor. Embora esse chamado tenha sido dado de forma geral ao homem e à mulher, Gênesis 1, 26, vemos em Gênesis 2 que era um papel distinto do homem exercer o senhorio no mundo jardim de Deus. Deus era o Senhor com S maiúsculo e Adão era o Senhor com S minúsculo a quem Deus colocou no jardim como seu representante. A melhor maneira de ver isso é observar como Deus concedeu a Adão o direito de dar nome às outras criaturas, considerando que nomear é a atribuição do Senhor. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem, para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Gênesis 2, 19 e 20. Observe como o Senhor trouxe todos os animais e pássaros até o homem, para que respondessem a Adão. Daquele ponto em diante, suas identidades refletiam o senhorio de Adão. Eles carregavam os nomes que lhes foram atribuídos pela mais alta de todas as criaturas de Deus. Adão foi o servo ordenado por Deus como senhor do jardim, assim como os homens de hoje devem ser servos de Deus em seu exercício de autoridade. O senhorio, ou como diríamos hoje, a liderança, é intrínseco ao chamado masculino no mundo. Às vezes a palavra senhorio pode nos incomodar. Facilmente associamos a palavra a Deus, uma boa razão para o incômodo, ou a imagens de homens bem alimentados em castelos usando perucas pomposas e roupas estranhas. Mas Deus chama todos os homens a exercer liderança, senhorio, em alguma esfera da vida. Em casa, através do casamento e da paternidade, no local de trabalho, na igreja e na sociedade em geral. É algo da maior urgência que os homens entendam e assumam a ideia bíblica de liderança. Liderança, uma crise e uma prioridade. Qualquer que seja o nome dado, parece óbvio que nossa sociedade enfrenta uma crise de liderança. Em geral, lideranças ousadas e exercícios de autoridade são recebidos com ceticismo, quando não, com total desdém. Eu acredito que isso esteja acontecendo por dois motivos. Primeiro, em nosso orgulho pecaminoso, todos oferecemos alguma resistência ao sermos liderados, especialmente em um país como a América, onde a independência é altamente valorizada. Segundo, estamos todos familiarizados com líderes que usaram seu poder para enriquecer as próprias vidas, abusando daqueles que foram confiados aos seus cuidados, em vez de abençoá-los. Alguns líderes empresariais se revelaram autênticos canalhas egoístas, razão pela qual nossa tendência é ver todos os outros da mesma maneira. Líderes políticos são amplamente percebidos, com ou sem razão, como tendo sido comprados por interesses financeiros. Como tantos homens não conseguem comportar-se de maneira honrada e bíblica, as mulheres podem tornar-se céticas em relação a todo o gênero masculino. Certamente, poucos de nossos heróis culturais hoje são líderes no sentido bíblico, aqueles que servem e influenciam seus seguidores, conduzindo-os para algum bem maior. Há, portanto, uma necessidade urgente e vital em nosso mundo atual de homens que sejam líderes no verdadeiro sentido da palavra. As Escrituras fornecem bons exemplos para nos inspirar e preceitos para nos guiar em nossa busca para nos tornar senhores sob o senhorio maior de Deus. Líderes que são servos de Deus e de seu povo querido. Deus concede tal liderança como meio para abençoar a terra. Ele é fiel em prover líderes servos assim para seu povo.
e ele chama os homens cristãos para que exerçam o senhorio em seu nome. Nós vamos atender a esse chamado? Como Davi cantou no final de sua vida, aquele que domina com justiça sobre os homens, que domina no temor de Deus, é como a luz da manhã, quando sai o sol, como manhã sem nuvens, cujo esplendor, depois da chuva, faz brotar da terra a erva. Segundo Samuel 23, 3 e 4. O líder como pastor. Se há uma imagem na Bíblia que resume o modelo de liderança de Deus, é a do pastor que vigia, protege e guia seu rebanho de ovelhas. Encontramos essa ideia desde os primeiros dias do povo de Deus. Embora a Bíblia não nos diga que Adão se tornou pastor, nós o vemos em Gênesis 2 como senhor dos animais, e seu primeiro filho piedoso, Abel, é identificado especialmente como pastor de ovelhas. Gênesis 4, 2. Abraão, Isaque e Jacó eram todos pastores, e Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, quando viu a sarça ardente e foi chamado por Deus para liderar Israel. Êxodo 3, 1. Moisés orou: o Senhor ponha um homem sobre esta congregação, que saia adiante deles, e que entre adiante deles, e que os faça sair, e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Números 27 e 17. O líder ideal do Antigo Testamento, o rei Davi, com quem temos muito a aprender, era famoso como rei pastor de Israel. Salmo 78, versículo 72, diz de Davi: ele os apacentou consoante a integridade do seu coração, e os dirigiu com mãos precavidas. E o que é mais importante ainda, Jesus se valeu dessa imagem bíblica para retratar seu próprio senhorio de serviço. Eu sou o bom pastor. João 10, 11. Assim, ao longo de toda a Bíblia, do começo ao fim, o modelo de senhorio de serviço de Deus é o do líder pastor. O verdadeiro líder pastor desempenha seu papel de um modo que evoca sentimentos de segurança entre aqueles que são liderados. Um pastor, assim, mora entre as ovelhas, identificando-se com elas em seu coração e compartilhando suas dificuldades, riscos e perigos. Talvez o mais importante seja a maneira radical como o pastor olha para suas ovelhas. Hoje, estamos acostumados com líderes que usam seus seguidores buscando apenas os ganhos pessoais ou organizacionais do rebanho. Mas a atenção e a paixão de um verdadeiro pastor são direcionadas para o bem-estar das próprias ovelhas. As ovelhas são sua preocupação, seu fardo e sua alegria. É claro que um líder é responsável por garantir que seu pessoal trabalhe duro e bem, e a realidade financeira pode exigir que uma empresa reduza sua força de trabalho. Mas dentro dos limites e das contingências organizacionais, um verdadeiro líder é dedicado ao seu rebanho e eles sabem disso. Por isso, o jovem Davi, ao vigiar seus rebanhos à noite, regozijou-se com o pensamento de que o Senhor era seu próprio pastor. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Salmos 23, 1. O líder pastor se desgasta no trabalho sacrificial em benefício de suas ovelhas. É quando as ovelhas crescem fortes, quando o rebanho sobrevive aos perigos de sua jornada, retornando à aldeia após passar de cordeiro para o forte carneiro, que o pastor cumpre fielmente seu dever. Certamente as ovelhas precisam ser motivadas a continuar em movimento e algumas vezes devem ser punidas para que fiquem longe de problemas. Mas as próprias ovelhas é que ocupam os pensamentos do pastor quando ele está caindo de sol na noite. E é por elas que seus olhos procuram quando a primeira luz sinaliza um novo dia. O pastor é o servo das ovelhas. Assim, o crescimento e a nutrição delas é o que define a agenda de seu sucesso. O caminho para os homens cristãos deixarem um legado duradouro é abraçar o modelo bíblico de liderança pastoral. Nosso objetivo deve ser não apenas conquistar o sucesso para nós mesmos, mas também deixar uma marca abençoada na vida daqueles que estão sob nossos cuidados. E isso só pode acontecer quando nós, na condição de pastores, estamos prontos para dar a vida pelas ovelhas, como Jesus, nosso bom pastor. Ele disse: o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. João 10, 11. Os líderes cristãos devem igualmente aprender a medir o sucesso pela segurança e a inspiração daqueles que o seguem, pelo crescimento de sua confiança e habilidade, e pelas conquistas de outras pessoas, e não pelas suas próprias. Perto do fim da sua vida, o apóstolo João escreveu desta maneira, dizendo: não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. 3 João 4. A liderança pastoral e o mandato masculino. Não é surpresa que o modelo de líder como pastor se encaixe à perfeição no mandato masculino de Gênesis 2,15. Deus colocou Adão no jardim para cultivá-lo, para fazê-lo crescer, e os pastores são líderes que nutrem e inspiram o coração daqueles que o seguem. Deus também chamou Adão para guardar o jardim, para protegê-lo,
e é o líder pastor que protege os que estão sob sua responsabilidade, mantendo um olho sempre no rebanho e o outro atento aos predadores. A boa liderança pastoral, então, sempre se assemelhará ao senhorio de serviço de Adão quando o rebanho, tal qual um jardim, cresce e produz frutos de todos os tipos sob a proteção vigilante do pastor. O tributo de Davi à liderança pastoral de Deus no Salmo 23 apresenta os componentes desse papel em detalhes inspiradores. O Senhor é meu pastor, alegra-se ele, nada me faltará. O Salmo continua como um esboço do tipo de cuidado pastoral que Deus provê e que ele espera daqueles que exercem autoridade em seu nome. Ao refletir sobre o ministério de um pastor às ovelhas, Davi vê uma descrição do ministério de Deus em relação a ele e nosso chamado para a liderança pastoral, como incluindo 3 tarefas principais: conduzir, ecoando o chamado de Adão para cultivar o jardim; proteger e cuidar, ecoando o chamado de Adão para guardá-lo. Cultivar, pastoreio como condução. Quando Davi se alegra, nada me faltará, é em grande medida por causa da condução que ele recebe de Deus. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Para as ovelhas, é claro, a vida se resume a terrenos de pastagem seguros e viçosos, aos quais possam chegar e de lá sair em segurança, contando com água fresca nas proximidades. O pastor não encontra esses locais acidentalmente. Ele deve estudar o terreno e procurar as rotas mais seguras para os melhores pastos. De forma semelhante, um líder pastor de uma família, igreja ou empresa deve ser capaz de indicar aos seus seguidores a direção certa e guiá-los com segurança. Esse tipo de condução segura requer competência em qualquer empreendimento que esteja buscando. Um jovem oficial de tanques, por exemplo, pode ser um comandante cuidadoso, mas isso significará pouco se ele não for também competente em tática e nas inúmeras tarefas necessárias para desempenhar seu papel. A liderança eficiente sempre requer que o líder se dedique a adquirir a competência necessária para guiar seu rebanho em particular. A competência mais necessária a qualquer líder é o conhecimento da verdade de Deus na Bíblia. Como pode um pai e marido, por exemplo, orientar sua família sem o conhecimento do ensino bíblico sobre casamento, criação de filhos, administração de dinheiro, serviço na igreja e muito mais? Referindo-se a uma das principais formas de orientação no antigo Israel, o sábio disse: não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Provérbios 29:18. Com efeito, quando os líderes são muito preguiçosos ou egoístas para aprender e aplicar a verdade, o lamento da Bíblia se torna real. Estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Mateus 9:36. Para ser bem-sucedido como líder pastor, o homem deve dominar as habilidades necessárias e a principal delas é o estudo da verdade da palavra de Deus. Guardar, pastoreio como proteção. Davi também observa o valor do domínio protetor do pastor sobre as ovelhas, particularmente à sombra do perigo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Salmos 23:4. Isso nos faz lembrar que a verdadeira liderança é sempre pessoal. É a presença de um indivíduo, seu pastor protetor, que dá confiança a Davi apesar do perigo iminente. O pastor não permitirá que nenhuma ameaça ou adversidade o derrube nem anule as bênçãos já recebidas. Podemos imaginar um bando de ovelhas assustadas passando por um desfiladeiro escuro, com penhascos e pedras que poderiam esconder um lobo à espreita. Ao menor som, as ovelhas recuam apreensivas, incapazes de seguir em frente, até que seu olhar repousa sobre a reconfortante figura do pastor. Sua presença pessoal, vigiando-as e protegendo-as, deixa as ovelhas seguras, acalmando-as e fazendo-as avançar confiantes em seu cuidado vigilante. As ovelhas podem seguir em frente com uma sensação de conforto porque têm confiança de que seu pastor vai preservá-las e protegê-las. A presença do pastor inclui os inconfundíveis símbolos de sua autoridade, com os quais ele protege seu rebanho. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Essas eram as ferramentas de trabalho do pastor e os emblemas de sua posição. O objetivo do cajado longo, com a ponta curvada, era segurar pescoços rebeldes, fazendo os animais retomarem o caminho seguro para que não se ferissem. Simbolizava a autoridade de liderança dada ao pastor.
Os seguidores esperam com razão que os líderes apliquem regras adequadas e sejam referência de comportamentos piedosos. De fato, especialmente em tempos de dificuldade e perigo, as ovelhas, os seguidores são consolados por um pastor confiável que exerce fielmente a autoridade protetora, mantendo assim a ordem dentro do rebanho. O propósito do bordão, uma arma curta e rude usada para afastar predadores agressivos, era proteção de maneira mais vigorosa. Assim como as ovelhas eram consoladas ao ver o pastor com seu bordão, hoje homens e mulheres esperam que os líderes fiéis exerçam o ofício dado por Deus para proteger e defender. Portanto, o que era verdade para as ovelhas é verdade para todos nós agora. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Cultivar e guardar. Pastoreio como cuidado. Na conclusão do Salmo 23, há uma notável mudança na linguagem de Davi. Começando no versículo 5, no qual olha com gratidão a Deus para as bênçãos que nos esperam no céu. Davi deixa a metáfora das ovelhas e fala mais diretamente das necessidades e bênçãos humanas. Podemos resumir seu louvor final ao Senhor como envolvendo o ministério de cuidado de Deus. Liderança que une cultivar e guardar. Nesses versos finais, encontramos Davi enfatizando provisão, aceitação, bênção e pertencimento. Provisão e aceitação. Em primeiro lugar, Davi descreve o cuidado de Deus por meio de uma metáfora vívida. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. A ideia de uma mesa, compartilhar uma refeição, envolve a provisão de alimento em um contexto de aceitação indistinta. Quando o Senhor abre sua mesa para nós, que fomos convidados para sua casa, somos graciosamente aceitos e recebemos sustento. Como senhores pastores que procuram imitar o nosso Pai, devemos antes de tudo aceitar plenamente aquelas ovelhas que Deus nos chamou para liderar e assegurar que estejam cientes desse fato. Bênção. Davi então acrescenta: unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Ao entrar em uma casa na Palestina seca e empoeirada, o óleo refrescante para o rosto e a cabeça era uma bênção típica. Assim também era a taça transbordante de vinho, refrescando a garganta seca do viajante. Em vez de seguir o estereótipo de masculinidade fria e machista, os homens cristãos devem buscar crescer na habilidade de abençoar de forma genuína os outros. Pertencimento. Isso conduz ao versículo final do Salmo: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Proporcionar um verdadeiro senso de pertencimento é um dos presentes mais atenciosos que qualquer líder pode dar a um seguidor. Isso é especialmente verdadeiro quando nosso testemunho do Evangelho conduz as pessoas à bênção eterna de pertencimento como membros da casa de Deus. Pastoreio como autossacrifício. No Salmo 23, somos lembrados da razão última para manter as ovelhas em segurança. Deus tem um destino para nós. É um lugar de bênção, provisão e aceitação. Um lugar ao que pertencemos permanente e irrevogavelmente. A certeza de que todo cristão verdadeiro habitará nesse lugar de infinita bondade e misericórdia deve encher nossos corações de alegria, porque tudo que Deus fez nos posicionou e nos preparou para desfrutá-lo para sempre. Antes de concluirmos este capítulo, devemos, portanto, olhar para o mais importante desses atos redentores de Deus, pois ele nos oferece o exemplo mais importante do que significa ser um Senhor pastor. Ao olhar para Deus como seu pastor, Davi viu amor e autossacrifício e se alegrou. Jesus, é claro, levou o amor divino e o autossacrifício à sua dimensão final, ao antecipar sua morte na cruz para conduzir seu rebanho com segurança ao céu. Ele disse: o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. João 10:11. A obra sacrificial de Cristo na cruz é o ato definitivo de guardar, porque nela os benefícios da bênção de Deus foram assegurados e a batalha foi vencida. Assim como Deus chama os homens cristãos para que carreguem sua imagem diante do mundo, ele nos chama para imitá-lo como seus servos senhores no mundo. Faríamos bem em prestar bastante atenção ao Supremo Senhor Pastor, o próprio Cristo, em seu ato definitivo de serviço às suas ovelhas, sua morte na cruz. Pois, assim como o cuidado pastoral de Jesus fez com que ele desse sua vida, nossa liderança pastoral exigirá imenso sacrifício pessoal. Nossa recompensa? A rica satisfação de sermos grandemente usados por Deus na vida de suas ovelhas e, em graus variados, a imarcessível coroa da glória. 1 Pedro
5:4, que Jesus preparou para todos que têm fielmente pastoreado o amado rebanho que ele comprou com seu próprio sangue. Questões para reflexão e discussão. O autor afirma que nossa época sofre com uma crise de liderança. Você concorda ou discorda? Como os homens cristãos podem fornecer uma resposta à crise de liderança em nossos tempos? Por que tantos dos grandes líderes da Bíblia eram pastores? O que a figura do pastor diz sobre a atitude de Deus para com seu povo? Como você compararia a liderança pastoral com outras formas comuns de liderança atuais? Como você pode começar a praticar a liderança pastoral independentemente de sua situação de vida? Quais as maiores mudanças que isso exigirá em sua relação com outras pessoas? E por último, você está preparado para servir como líder pastor? Você tem a competência necessária para guiar outras pessoas? Você é capaz de exercer autoridade para orientar e proteger? Você está interessado no ministério de cuidado, como o que Jesus dá ao seu povo? De que maneira essa descrição de liderança o desafia a crescer?